Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece. O Senado aprovou o projeto que flexibiliza. O verbo é esse, flexibilizar. O projeto flexibiliza a lei de improbidade administrativa e, no final das contas, torna mais difícil a condenação de agentes públicos. E, em meio a muitos retrocessos que têm ocorrido, inclusive aqueles que estão lá no Código Eleitoral, esse ainda está com o Senado, não é? Aliás, o Anastasia chegou a sugerir ali uma comissão técnica para leitura e para uma votação do Código Eleitoral. Se isso acontecer, um abraço, né? Nenhuma chance de as mudanças valerem para o ano que vem. Já a reforma eleitoral, essa já foi promulgada e valerá para o ano que vem. Mas são muitos retrocessos no Código Eleitoral, que é indecente, é ruim, mas é ruim, que não acaba mais. É muito fraco, é um retrocesso. Mas o Brasil não se espanta, né, com algumas decisões do Congresso. Deveria se espantar, se indignar, reclamar, não reeleger. E esse é o argumento que mais sensibiliza os parlamentares. O risco de não conseguirem permanecer lá. Mas aprovaram essa flexibilização da improbidade. 47 votos a favor, 24 contrários. Rejeitaram 4 de 5 destaques apresentados. Então, 5 destaques apresentados, apenas um foi aprovado. Esses destaques são sugestões de alterações no projeto. E agora volta para a Câmara dos Deputados, que é de onde partiu o projeto. A lei da improbidade trata das condutas de agentes públicos que atentam contra princípios da administração pública, aqueles que promovem prejuízos aos cofres públicos, os que roubam, não é? Corruptos, os que, se valendo do cargo que ocupam, conseguem enriquecimento rápido e, obviamente, como é às custas do cargo que ocupam, é enriquecimento ilícito. E o texto que modifica a lei teve origem lá na Câmara. Uma comissão de juristas foi reunida por Rodrigo Maia, não é? Rodrigo Maia foi quem começou, quando era o presidente da Câmara, começou esse movimento. Rodrigo Maia, que agora está no Palácio dos Bandeirantes, né? Mas ele ficou durante um período ali empenhadíssimo para que esse negócio andasse. A Câmara aprovou, chegou ao Senado, foi alterada no Senado, portanto voltará para a Câmara, será votada outra vez pelos deputados. Nenhuma esperança de que melhore na Câmara, até porque a Câmara é que pariu isso aqui. E o projeto promove mudança expressiva na legislação em vigor sobre improbidade. A legislação é de 92. É verdade, alguns juristas dizem isso, e é verdade, que uma mudança deveria ter sido feita. Não com essa amplitude. O que eles deveriam fazer é estabelecer diferenças na punição para delitos que são diferentes. E às vezes um erro administrativo acaba, por conta do texto da lei de 92, ele acaba levando a uma punição equivalente à de um sujeito que roubou, que usou o cargo para roubar, que desviou recursos públicos. Você não pode colocar no mesmo nível um erro administrativo e um crime, roubar, e estabelecer
punições equivalentes. Isso deveria realmente mudar. Só que, de novo, as diferenças não serão tratadas como tais, porque a flexibilização ali foi estendida para ser flexibilização para todo mundo, para todas as situações. E essa lei tem 25 artigos e o projeto só não modificou 2. E uma das principais alterações estabelece que para a condenação de agentes públicos será exigida a comprovação de dolo, ou seja, da intenção de cometer irregularidade. E claro, caberá ao acusador, caberá ao denunciante provar que houve intenção, que o crime foi cometido com o seu agente sabendo exatamente que estava cometendo um crime. O dolo terá de ser provado. Ele não terá de provar que não cometeu um erro por dolo, que não cometeu um crime com a intenção de cometer. Terão de provar. Por que citamos aqui o Código Eleitoral? Porque o Código Eleitoral está fazendo a mesma coisa. O Código Eleitoral está blindando partidos, dirigentes partidários, políticos de maneira geral, e traz a novidade de haver a necessidade de se comprovar o dolo num crime de corrupção, de caixa 2, no caso da legislação eleitoral. Primeiro que será muito difícil. Segundo, porque há uma subjetividade. Chega um ponto em que é muito subjetivo. Você determinar a intenção. Determinar que o sujeito quis. Ou provar que ele não sabia que havia uma proibição legal para aquele ato. Você tem de provar que ele não sabia. Ou, quando é uma coisa óbvia, né, roubar, você não precisa anunciar no alto-falante que é proibido roubar, as pessoas sabem. Provar que o desvio foi cometido intencionalmente, que não foi um erro. Ou que fizeram, mas ele não sabia de nada, e aí é preciso determinar quem fez. Será muito mais difícil punir os políticos e os partidos se o Código Eleitoral for aprovado da maneira como saiu da Câmara, lá no Senado. Já no caso da lei que pune improbidade, que rege, que determina, que diz o que é improbidade, quais as situações configuram improbidade, e a única mudança que deveria ter sido feita era exatamente esta. Ou seja, o sujeito que cometeu um erro não pode ser nivelado em seu julgamento e, obviamente, na punição, se houver, com aquele que cometeu um crime. Era só isso. Era só estabelecer essa mudança. Não. Eles continuam nivelados, só que agora com uma ampla rede de proteção estabelecida pelo texto legal. Ah, mas vai voltar para a Câmara. Um abraço. Não será a Câmara que vai tornar esse texto melhor, porque foi ela que concebeu, que deu a forma, o conteúdo, o tom, a direção, os objetivos dessa mudança, dessa flexibilização. Então, hoje, a lei de improbidade permite a condenação de agentes públicos que lesam os cofres públicos, seja por ato doloso, seja por omissão, ou
mesmo quando não se configura omissão, porque a omissão é o quê? O sujeito que sabe o que está acontecendo, mas nada faz. E é claro que ele tem de responder por isso, porque ele sabe o que está acontecendo. Mas aqueles que cometem irregularidades, há duas situações: atos dolosos e culposos, sem a intenção de cometer crime. E só que há situações em que não há necessidade de se discutir o dolo, a intenção. Não há necessidade de se demonstrar que o sujeito sabia que o que ele estava fazendo é errado. Ainda mais um agente público, que deve saber o que pode e o que não pode no seu trabalho. A mudança prevista no projeto dificulta a condenação e é claro que vai atrapalhar o combate a irregularidades, mas principalmente a corrupção. Combate à corrupção. Mas isso aí é com o Brasil mesmo, né? Dificultar o combate à corrupção é esporte dessa elite jurídica, política, econômica, dessa casta. E foram vários movimentos. E eles vão se encaixando. Porque houve um momento, como dissemos, em que parecia haver chegado o tempo em que já não diríamos o país da impunidade. Com várias ações do judiciário, em primeira instância, dos promotores, Ministério Público, Polícia Federal, muita gente envolvida em operações de combate à corrupção. E aí, começaram as primeiras reclamações, né? Não, mas isso está se estendendo demais. Está avançando demais, não para, não acaba. É uma operação atrás da outra. Sabem por quê? Não é a operação que era exagerada. Ela se estendeu e foi descobrindo, e foi revelando, e foi avançando, porque a corrupção no Brasil é exagerada, é extensa, é sistêmica. Então, quando você tem uma operação de combate à corrupção num país como o Brasil, ela será necessariamente uma operação longa, de várias etapas, dezenas de etapas. E mais, um caso vai levando ao outro. Alguém descoberto, roubando, leva alguém mais poderoso, que facilitava ou que comandava o esquema. Então sim, esse tipo de operação é necessariamente algo largo, extenso, demorado. E no primeiro momento, os políticos se encolheram. Tinha, claro, aquela reclamação da criminalização da política. Não é a operação Lava Jato ou qualquer outra que criminaliza a política. Não é a investigação que criminaliza a política. Não são os promotores que criminalizam a política. E eles são acusados a todo momento. Esses caras querem criminalizar a política. Aliás, o mais triste é quando o jornalismo acaba virando linha auxiliar desses políticos e passam também a usar esses argumentos. Olha, estão criminalizando a política. É um partido, é uma ideologia. Há uma meta política nessas ações. Estão criminalizando a política porque querem inaugurar o tempo que eles idealizam.
As fantasias são várias. Cunharam a expressão lavajatista. Obviamente, um termo usado de maneira pejorativa, com intenção pejorativa, com intenção maliciosa. O lavajatismo, usado, aliás, até pelo o atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras, né? Lamentável, né? O sujeito comanda o Ministério Público e usa essas expressõezinhas que os políticos então acuados e seus porta-vozes na imprensa resolveram cunhar e consagrar. Lavajatismo. O que criminaliza a política é político criminoso. É isso que criminaliza a política. Ninguém contestou a política em si. E política, vale notar, de fato a palavra se apequenou quando comparada, por exemplo, com o uso dos gregos antigos. O próprio Aristóteles se debruçou sobre o assunto e um dos seus textos acabou depois, por seus epígonos, ganhando o nome de Política. E, aliás, ele escreve ali também algumas tolices, né? Quando tem uma visão utilitarista das pessoas, da sociedade, e chega a preconizar a eliminação dos que não seriam úteis para a sociedade, o que é grotesco, né? Foi uma ideia criminosa essa do Aristóteles. Mas a política é o bem público. Até por isso, o fim da história para Aristóteles, dos vários que sabem que a história tem um rumo, ele sabia e dizia que o fim da história era exatamente o bem comum da sociedade. Não era. Esse não é o fim da história. Mas a política tornou-se mesquinha e um século depois do outro foi se apequenando. E hoje é uma atividade vital, importantíssima. Não há democracia sem política, sem atividade política, sem parlamento, sem eleitos, sem representantes do povo. Não há democracia sem isso, é claro. Então ninguém tem de criminalizar a política. Só que ela foi criminalizada, não como conceito, não como elemento essencial da democracia, mas foi criminalizada pelos políticos criminosos, os que usaram o cargo público ou o cargo político para roubar, para corromper e para ser corrompido. Mas saíram gritando: é a criminalização da política, é a criminalização da política, é o lavajatismo. Mas ficaram ali espertos. Opa, as coisas estão mudando. E muitos se tornaram, inclusive, colaboradores do discurso que parecia novo, que parecia chegar para ser predominante, o de combate à corrupção. Começaram a apresentar projetos. Mas é claro, esse sistema político, econômico, jurídico não ficaria ali passivo e partiu para a reação. Não ficaria, claro que não ficaria. O anúncio foi feito há cerca de 3 ou 4 ou 5 anos. O anúncio foi feito pelo Romero Jucá, quando anunciou que era preciso estancar a sangria e defendeu a união de todos. O andar de cima deveria se unir, independentemente de diferenças ideológicas, políticas, programáticas, mas teria de se unir para a defesa do andar de cima, para a defesa da casta. Isso
lhes parece natural. Natural, um movimento natural. A ser defendido, inclusive, publicamente. No caso dele, não. Foi um vazamento. Mas não deu outra. O Jucá não estava apenas preconizando algo. Ele estava anunciando algo que ele sabia que aconteceria, porque estava informado que aconteceria. E ele disse com o Supremo, com tudo. E a reação foi muito bem sucedida. Né? Já não há Lava Jato. Não há. Você tem fantasmas, né? Não há Lava Jato. Foi tudo desmantelado e profundamente atacado. Mas não era a Lava Jato. Porque você poderia dizer assim, atenção, o Sérgio Moro cometeu erros, crimes, agiu à margem da lei e, portanto, tudo que ele fez, desfeito está. Muito bem. Mas isso foi apenas o cenário público. O ataque foi em várias direções. Na PGR, no Supremo, e avançou em diversas direções. Não foi só Sérgio Moro, não foi só 13ª Vara. Foi um conceito, foi uma ideia esperançosa que foi dilacerada a tiros. A tiros. E aí, claro, você retoma um ambiente, aquele ambiente da impunidade. Sabe quando discutem o combate à criminalidade, né? Com aquela ideia de é preciso punir os pequenos delitos. Porque punindo os pequenos delitos, não se estabelece um ambiente favorável ao grande delito, ao grande crime. Aquilo que fez lá o Rudolf Giuliani, ou seja, comecemos pelo metrô, os pequenos delitos. Vamos desfazer esse ambiente que é um incentivo ao crime maior, aos grandes crimes e às grandes organizações criminosas. O Brasil nunca nem ensaiou isso no combate ao crime comum, ao crime de rua, mas ensaiou mudar o ambiente que era sempre favorável, que era sempre um incentivo natural, ali colocado, a corrupção, a roubalheira, a tomada do Estado, a privatização do Estado, no sentido de usar o que é público como sendo particular, privado. Então, hoje o ambiente volta a ser favorável e revigorado. Revigorado. O susto passou. A capacidade de reação foi demonstrada. Não houve o contragolpe. Não houve o contra-ataque. Então, está tudo revigorado. E podemos avançar, inclusive na legislação. Leiam esse Código Eleitoral, que agora está lá no Senado. Tomara seja tremendamente modificado no Senado, não sei se será. É uma peça de impunidade de partidos e de políticos. E agora vem essa da improbidade. É preciso que se prove o dolo. Mas vai ficar mais difícil. Mas é mais grave o que está lá no Código Eleitoral. É mais grave. E aí, de repente as pessoas param e falam, escuta, o que aconteceu com aquele caso do Gedel?
Ah, aquele lá dos prédios, da pressão feita para que fossem erguidas aquelas torres. Não. É o caso do apartamento, dos 50 e tantos milhões, 51 milhões que estavam lá nas malas. O que aconteceu? Falando em malas, e o Loures? E a corrida com 500 mil reais? E os estádios da Copa do Mundo? Aconteceu o quê? E o que foi feito nos Jogos Olímpicos de 16? Aconteceu o quê? Então há uma figura colocada como boi de piranha, na verdade, réu confesso, né? Hoje condenado confesso, que é Sérgio Cabral. Mas parece que a ideia é essa, que o Sérgio Cabral fique lá como exemplo de que algo aconteceu e voltemos todos à farra do nosso grande baile na Ilha Fiscal. Ronald Gimenez. Esse é o Bandeirantes Acontece e o editorial de abertura do Acontece vira podcast. É o Entendendo a Notícia. Todos os dias, um novo editorial disponibilizado para você no site da Rádio Bandeirantes, nos agregadores de podcast. Então, acesse lá o site da Rádio Bandeirantes, passe a utilizar como ferramenta, porque lá estão todos, absolutamente todos os conteúdos que são levados ao ar ao longo do dia aqui na Rádio Bandeirantes. Um gol que saiu à noite está lá no site da Rádio Bandeirantes. A notícia mais importante do dia que foi dita aqui no ar está no site da Rádio Bandeirantes. Além da íntegra de todos os programas desta emissora de rádio, todos os conteúdos relevantes lá estão. radiobandeirantes.com.br. Rede Bandeirantes de Rádio.